Boa tarde, bem-vindos aí à semana 7, equiparação salarial, semana 7, parte 1, sobre equiparação salarial. Eu trouxe nos outros capítulos, então, todas as posições antidiscriminatórias existentes, falei sobre a mulher, estágio, trabalho educacional, avulso, menores, coloquei todas as posições em relação à jurisprudência e à lei, que estabilizam, né, a necessidade de tratar todos com forma não discriminatória. Cheguei na equiparação salarial, falei dos princípios, dos fundamentos doutrinários, e agora eu vou adentrar então nos requisitos e no ônus de prova, que foi inclusive a base de nosso exercício anterior. Tudo bem? Pois bem, sobre a equiparação salarial, no caput do artigo 461 da CLT, eu tenho um ônus de prova em relação ao autor. Em relação ao autor. Então, lá no caput, quando eu falo em ônus de prova, você na petição inicial deve levar para a ação apenas a prova dos fatos constitutivos do direito, que estão elencados, então, no artigo 461 caput. Você, como autor, como interessado aí na ação, você não deve levar mais do que isso, porque para o autor, com base no artigo 818 da CLT, apenas os fatos constitutivos do direito que devem, então, por ele ser provados. Então, ele tem que se desincumbir, ele tem que se desvencilhar do ônus de prova que está no caput. Então, vamos lá? Sendo idêntica à função, e nisso aqui eu já vou elencar os elementos, os requisitos que vão configurar o direito à equiparação salarial. Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá a igual salário, sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. A função, a idêntica função, gente, eu já também expliquei isso, que é o conjunto de tarefas idênticas. Eu não utilizo a palavra semelhante, similar, que traz só uma aproximação. Quando eu falo em idênticas, elas são totalmente, então, correspondentes, tá certo? Então, identidade de função. A função deve ser, então, a mesma, o conjunto de tarefas, tá? Então, assim, as tarefas, ainda que possam uma ou outra estar ou ser diferenciada das demais, no seu conjunto, tudo deve ser igual. Tudo deve ser igual. Então, essa é a identidade de funções. A todo trabalho de igual valor. No parágrafo 1º, eu trouxe aqui, ó, trabalho de igual valor. O parágrafo 1º traz o conceito. Será o que for feito com igual produtividade. Essa igual produtividade diferencia-se da produção, tá certo? A produção, o resultado pode ser até diferente. Então, eu faço lá 100 peças e o outro sujeito 80 peças. Mas eu vejo que a produção, considerando cada pessoa como ser uma pessoa peculiar, algumas pessoas são mais rápidas, outras mais devagar, mas a produtividade do trabalho tem que ser, então, constante. Então, não me importa, então, o resultado. A doutrina, acho que até coloquei na minha apostila aqui, o resultado da produção é que importa, mas nem sempre, viu? O que vai determinar se a identidade e a função é a mesma é a produtividade, tá certo? Na doutrina eu deixei lá, na nossa apostila eu deixei lá que o resultado para ficar mais fácil, para adotar uma doutrina que é mais acessível. Mas então eu quero dizer o seguinte, quando falar em produtividade, tem que ver então o que a pessoa faz durante o trabalho, né? Então, se de 8 a 5 horas ela atende 10 pessoas e essas 10 pessoas ficaram satisfeitas, eu posso dizer que ela tem igual produtividade da pessoa que atendeu 15 pessoas, mas apenas 10 ficaram satisfeitas, tá certo? Então, eu poderia ter pedido para vocês darem uma analisada maior nessa parte da produção e produtividade, para a gente tirar outras dúvidas. E com a mesma perfeição técnica. A mesma perfeição técnica, meus amigos, só quer simplesmente dizer que a pessoa tem que trabalhar, tem que ter, então, uma qualificação idêntica. Então, vamos lá. Eu que tenho, por exemplo, pós-doutorado, eu tenho que receber mais que uma pessoa que tem apenas
mestrado, uma pessoa que tem apenas especialização. Entenderam? Então, essa perfeição técnica aí eu posso considerar todos os cursos, a vivência, a vida profissional, titulação, para demonstrar a mesma produção técnica. Tudo bem? Então, o trabalho de igual valor, ela vem na parte principal, inicial aí, do parágrafo 1º do artigo 461. Mas eu estou falando dos requisitos, né, que estão lá no caput. Então, eu falei idêntica função, trabalho de igual valor, eu só abri um adendo aí, um parênteses, para vocês verem que tem o conceito de trabalho de igual valor. Então, ó, se passou para o parágrafo 1º, o ônus de prova é de quem? Do réu. Então, ônus de prova é apenas do autor no caput do artigo 461. Então, depois de falar idêntica função, eu vou ter, então, igual valor. E aqui, ó, prestado ao mesmo empregador. Prestado ao mesmo empregador. Meus amigos, quem é o mesmo empregador? É aquele que assina, que anota a sua CTPS, né? Eu não falo assinar CTPS, eu falo anotar CTPS, porque é assim que a CLT fala. A CLT fala em anotação do CTPS. Então, eu vou utilizar também esse verbete aí para definir qual que é o trabalho sobre a CTPS. Então, eu vou falar em anotação de CTPS. Então, é incorreto eu falar assinou a minha carteira foi assinada, carteira anotada. Pois bem, então aqui, ó, quando eu falo em mesmo empregador, quer dizer aquela pessoa que anota a sua CTPS, tá certo? A pessoa que anota a sua CTPS. E como é que seria isso? Simplesmente eu presto serviço aqui para as Casas Bahia, e aí vem lá a Casas Bahia e pega lá data de contratação, remuneração, função, data de dispensa. Quem anota isso tudo é esse empregador. Eu vou trazer dois apontamentos para o empregador aqui. Primeiro, grupo econômico. O grupo econômico eu expliquei na correção dos exercícios. Né? Expliquei de uma forma lá lúdica, falando sobre cola. Não vou falar isso aqui agora, porque lá estava ao vivo, era melhor. Né? Então, como é que fica? Fica assim, ó. Todas as vezes que houver um grupo econômico, quer dizer que existem mais de uma empresa e mais de uma empresa. Então, eu posso ter 2 ou 3 empresas, ou número indefinido de empresas, mas o mínimo tem que ser, né, 2 para formar um grupo, tem que ser 2 pessoas. E essas pessoas, elas têm contaminação econômica, elas têm contaminação social e diretriz social. Então, elas participam uma da outra, elas têm elo entre uma e outra, elas possuem, então, contato econômico. Então, esse grupo econômico, ainda que elas tenham personalidade jurídica distinta, cada uma com o seu CNPJ, elas formam um grupo porque elas têm interesses comuns, interesses afins, interesses, então, voltados para uma única via, que seria, então, a formação de capital, a formação de economia. Tá certo? E como é que eu vou caracterizar esse grupo econômico? Vocês podem ler o artigo 2º da CLT, que trata, então, do grupo econômico. E lá vocês vão perceber que houve modificação pela reforma trabalhista com diferenciação do grupo econômico agora, hein? E lá eles falam sobre a responsabilidade também, e fala quando vai haver a responsabilidade. Junto com esse artigo 2º, nós temos a leitura combinada com a súmula 129 do TST. Essa súmula 129 do TST, ela fala que o TST entende que existe, com jurisprudência consolidada, o entendimento de que o grupo econômico, que as várias empresas juntas, ainda que não tenham a mesma atividade, mas se envolvam, tem essa contaminação econômica, essas empresas, elas serão consideradas como um único empregador. Então, vou dar um exemplo aqui do que acontecia em São Mateus. Eu tinha aqui a D&D, a da Adalto e da Casa Financeira. Eram 3, cada uma com atividade diferente, mas elas tinham interesses comuns, elas se conectavam de alguma forma. Uma tinha participação nas diretrizes da outra. Então, era por direção, por serem controladas, por serem coordenadas, tá certo? Então, essas empresas, um empregado trabalhava para a Dadalto, movia a ação trabalhista contra a Dadalto, mas, na verdade, todas as empresas estavam juntas com a Dadalto, a da Casa Financeira e a D&D. Então, na verdade, eu que trabalhasse para a da Casa Financeira
por ter o mesmo empregador, que seria o grupo econômico, da Adalto e a outra que eu falei que eu não lembro agora, essas três aí, elas eram consideradas um único empregador. Então, o empregado da Adalto conseguia a equiparação com o empregado da Casa Financeira ou da D&D, considerando o requisito do mesmo empregador, tá certo? Então, por ser o mesmo empregador, elas conseguiam, então, cumprir esse requisito. Não estou falando que eles conseguiam, esses empregados conseguiam conseguiam sempre a equiparação salarial, né? Porque tinha que ter a simultaneidade, tinha que ter a composição de todos os elementos, todos os requisitos do artigo 461. Mas pelo menos para esse aí, o mesmo empregador, não tinha problema algum. Eu vou parar aqui com 11 minutos essa primeira parte, porque depois fica muito difícil para eu carregar e mandar para o YouTube. Então vou fazer aulas aí de 10, 12 minutos no máximo aí, tudo bem? Próximo assunto, então, semana 7, parte 2 da equiparação salarial.